Vocês ouvirão o relato do primeiro voo sobre o oceano, em maio de 1927. Um jovem o realizou. Ele triunfou sobre a tempestade, o gelo e as águas vorazes. Entretanto, que seu nome seja apagado, pois ele, que se orientou por sobre águas extraviadoras, perdeu-se no pântano das cidades. Tempestade e gelo não o venceram, mas seu semelhante o venceu. Uma década de glória e de riqueza, e o miserável ensinou os carrascos de Hitler a pilotar bombardeios mortíferos. Por isso, seja apagado o seu nome. Mas lembrem-se, nem a coragem, nem o conhecimento dos motores e das cartas náuticas inscreveram o antissocial na epopeia. Olá, aviadores! Salve! Aqui é o Aviador, meu nome não interessa, não. Vocês acabaram de ouvir o ator Pascoal da Conceição realizando a carta do Brecht ao iniciar o texto O Voo sobre o Oceano. O Brecht escreveu, em 1928, O Voo de Charles Lindbergh. Depois, em 1940, quiseram montar essa peça. E aí ele fez algumas indicações. Uma dessas indicações era que essa carta fosse lida, porque ele alerta a todos que forem montar esse espetáculo de que o Lindbergh ensinou os carrascos de Hitler a pilotar bombardeiros mortíferos. Esse é o nosso primeiro capítulo, então eu vou começar o nosso podcast lendo também 2 cartas para vocês, aviadores. 1. A peça. O Voo, peça podcast para todos, é o novo espetáculo do coletivo teatral Nietzsche, núcleo de investigação teatral, criado a partir da livre inspiração do texto O Voo sobre o Oceano, peça didática radiofônica para moças e rapazes de Bertolt Brecht. Esse texto, escrito em 1927, é um roteiro de exercícios para atores, como todas as suas peças didáticas, e conta a façanha do aviador que pela primeira vez na história da humanidade cruzou o Oceano Atlântico sozinho em um avião. Brecht propõe no texto uma utilização inédita do rádio. O autor alemão pede que utilizemos o rádio não como emissor apenas, mas como ferramenta de comunicação. A relação com o rádio que Brecht propõe ser necessária para a criação dessa peça didática é base para a pesquisa sonora musical que pretende ser um teatro podcast. Enquanto um público presente assiste à encenação, que trará elementos de bastidores de rádio ou de estúdio de Foley, produção de sonoplastia, outro público poderá acompanhar online o áudio da peça, ouvindo as canções, sons, diálogos e reflexões filosóficas através da história do aviador, que voa de um ponto a outro, utilizando a tecnologia e travando relações com as forças da natureza na busca do que é natural. A recriação do texto, investigado pela equipe do Nietzsche, toma como elemento principal a própria travessia do homem como um feito simbólico para a humanidade. O aviador busca atingir pela primeira vez algo que nunca foi alcançado e a reflexão que a transformação de paradigmas causa no aviador durante sua travessia é o fio condutor da peça do Nietzsche. 2. O podcast. O Voo Podcast é o nome do podcast do Nietzsche, que estava ensaiando o Voo Peça Podcast para Todos, e que diante dos graves fatos que vem ocorrendo por conta da pandemia no Brasil e no mundo, teve que parar os seus ensaios. Então, o Nietzsche resolveu abrir um canal de podcast como forma de contribuir para o imaginário e a poesia de todos
que estão em suas casas em quarentena. A primeira temporada de 9 capítulos do podcast, com duração de 30 minutos cada, seguirá a história da peça como fio condutor para desenvolvimento dos debates de cada capítulo. As cenas da peça serão temas a serem desenvolvidos entre os apresentadores aviadores que trarão notícias, músicas, poesias e textos reflexivos, dando um paralelo entre a trama da história e o momento que estamos passando. Livre para todos os públicos, o Voo Podcast busca ser uma ferramenta de diálogo entre artistas e público. Além dos capítulos da história da peça, muito mais virá nesse voo. Este projeto é independente e conta com a participação de vocês. Público, embarquem aviadores. Câmbio! Apelo geral. Oi, eu sou o aviador Cicrano e como o tema desse episódio é o apelo geral, que é a primeira cena da peça Voo sobre o Oceano, do Brecht, eu vou trazer aqui para vocês escutarem as canções que o nosso grupo fez para essa mesma cena, o apelo geral. Então a primeira é mais antiga, tem uns 10 anos mais ou menos, já que foi composta. Ela foi composta pelo Fred Alan, Antônio Miani, Bárbara Boni, Rafa Girardello, Daniel do Zé Presidente e Luiz Casati. Coletividade, veja vocês, repitam. A primeira travessia aérea do oceano, todos juntos, cantem as canções e juntos, leiam o texto, aqui está o aparelho. A coletividade, veja vocês, repitam. A primeira travessia aérea do oceano, todos juntos, cantem as canções e juntos, leiam o texto, aqui está o aparelho. Esse áudio que vocês acabaram de escutar foi gravado num ensaio em janeiro desse ano mesmo, de 2020. Agora a gente vai escutar a versão mais recente, que foi feita para o mesmo texto, pelo Adriano Salhabi. A coletividade pede a vocês, repitam. A primeira travessia aérea do oceano. A primeira travessia aérea do oceano. Todos juntos cantem as canções e juntos leiam o texto. Aqui está o aparelho, entre nele, suba nele. Nos países atingidos pela epidemia de coronavírus, estamos testemunhando a verdadeira força do coletivo. Nas cidades epicentro, estão se formando brigadistas solidários para apoiar aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade e em grupos de risco. No Brasil, temos o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, angariando doações de alimento, produtos de higiene e também fazendo cadastro de pessoas interessadas em atuar como brigadistas solidários. Na ocupação Mauá, uma das principais ocupações para famílias em situação de rua, estão se fazendo doações também de alimentos, produtos de higiene e até mesmo vacina contra a gripe. Já o MST, por sua vez, está sendo um dos principais apoiadores da causa indígena, angariando doações em todos os âmbitos, financeiro, alimentar e de higiene. É a força do coletivo mostrando que juntos somos mais fortes. Mabi Liberal, repórter da cidade de Aqui, para o podcast O Voo. Câmbio. Salve, salve, aviadores! Aqui quem fala é a aviadora Onça Reflexiva. E eu tô aqui para inaugurar um espaço de reflexão para nós, a partir dessa notícia que
a nossa repórter fulana de tal apresentou para nós. E é muito interessante a gente pensar nesses grupos de apoio que estão se organizando, se auto-organizando, né? Porque eles trazem um sentido de colaboração que há muito a gente já vem sentindo falta. Pensar em grupos de autogestão é pensar na possibilidade real de que cada um de nós, se decidirmos arbitrariamente nos unirmos, podemos sim nos ajudar, né? E eu gosto de pensar também que em lugares que não, em cidades menores, né, por exemplo, a gente vê esse movimento também de uma maneira muito pessoal, assim, né? Você vê, por exemplo, pequenos bairros em cidades menores, onde esses grupos não atuam diretamente, as pessoas têm se organizado, né? Feito isso de uma maneira muito intuitiva, né? Se perguntando como que elas podem realmente se auxiliar nesse momento. Então, grupos de WhatsApp são formados, né? Em bairros, vizinhanças, as pessoas muitas vezes que não se viam ou não trocavam entre si, de repente elas começaram a sentir a necessidade de se unir para se ajudar. E isso traz para nós uma força muito grande desse coletivo, né, que se decidir se unir, consegue sim transformar muita coisa, consegue sim se ajudar, consegue se autogerir. Então é interessante a gente olhar para todo esse contingente que está acontecendo e ver a perspectiva boa de tudo isso. Realmente a transformação, né, a travessia, que tudo isso que está acontecendo entre nós está gerando, né, está resgatando um sentido que é essencial de nós, seres humanos, né, que é a colaboração. Então, eu gostaria também de convidar aqui a nossa outra aviadora, Pássaro Zen, para trazer aí uma reflexão para a gente trocar sobre esse momento que estamos vivendo. Câmbio. Olá, aviadores, eu sou a Pássaro Zen e engatando aqui na fala sobre o coletivo, os povos nativos, eles têm muito a nos ensinar sobre esse coletivo, né? Porque a comunidade indígena, ela só funciona porque todos lutam pelo mesmo objetivo, né? Que é manter a floresta intacta, que é manter a natureza intacta, né? E lutar para que tudo isso flua de uma forma positiva, porque eles sabem que eles dependem disso, e eles sabem que eles dependem um do outro, porque a gente não somos nada, não fazemos nada sozinhos. Eu dependo de alguém para me ajudar, os outros aviadores dependem de outras pessoas para se ajudarem, o podcast para fluir depende de várias pessoas para se apoiarem. Então, por mais que estejamos agora num momento de solitude, não estamos sozinhos, né? Precisamos um dos outros para contribuir. E eu acho que esse momento é muito propício para isso, né? E por que não olhar isso como uma forma positiva? Olhar de uma forma positiva a situação não é romantizar a situação, não é excluir o negativo da situação, mas é olhar o que isso vai nos trazer de transformação. E também sem se apegar muito ao futuro, né? De tipo, mas lá para frente iremos entrar numa nova era. Não, calma. Calma que depois que tudo isso passar, a gente ainda vai entrar em outro lugar. Mas o que agora a gente está precisando aprender sobre isso? Será que eu olho para o meu vizinho da mesma forma que eu deveria olhar? Né? Por exemplo, eu tenho uma vizinha idosa. Será que eu olho para ela da mesma forma que ela precisava ser olhada? Ela mora sozinha, ela não pode sair, ela é uma pessoa que está na zona de risco. Será que eu olho para os meus familiares da mesma forma? Como que é essa convivência, né? Como que é viver também em coletivo com outras pessoas? E é isso, né? O aprendizado sobre o coletivo, ele sempre vai ser constante, né? Então, o que a gente agora, nesse momento, precisa olhar no sentido de coletividade? O que está ao nosso alcance? O que a gente pode fazer? O mínimo que seja, né? Ligar para alguém para saber se está bem,
ligar para o outro para saber se está precisando de alguma coisa, porque é isso, estamos todos caminhando para o mesmo propósito, acredito, né? Não todo mundo, mas eu observo, pelo menos no meu coletivo, ao meu redor, que muitas pessoas elas estão caminhando para o mesmo sentido, com a mesma busca, com o mesmo propósito. Então, é isso, é trabalhar no coletivo. Câmbio. E é muito interessante, né, a gente perceber as várias quebras de crenças que a gente está passando, né, junto com todo esse momento, porque de alguma maneira a gente está precisando, né, utilizar a tecnologia a nosso favor e observando a importância dessa ferramenta, né, nesse momento. Porque se não fosse, né, através da tecnologia, a gente provavelmente não saberia como estão as pessoas que estão longe. Então eu vejo que todas essas transformações que estão atravessando várias camadas, né, do pessoal e do coletivo, também vem para fazer com que a gente descrie algumas crenças negativas, né, algumas crenças que fomos condicionados ao decorrer do tempo e que tem a ver com tudo isso, né, o bom uso das ferramentas, né, olhar para as coisas de um modo a nos acrescentar realmente, né, assim como a própria regeneração da natureza, que com todo esse isolamento vem aí ganhando de maneira, num tempo recorde, né, vem reconquistando esse espaço, né, animais voltando, o ar despoluindo, a cordilheira podendo ser vista. Então são várias, né, nesse pêndulo a gente pode ver o que é que a gente está ganhando com isso tudo, né? Não só internamente, mas externamente também. E eu vejo que essas lições são muito preciosas, né, para essa travessia. Eu acredito que quando a gente chegar lá, seja lá aonde for, né, saberemos que tudo que vivemos foi importante para essa consolidação de uma nova era mesmo, né? Então, eu acredito que tudo seja uma grande lição para todos nós e vamos aprendendo. Câmbio. Se eu tivesse que escolher agora nessa fala do Brecht, né, que inaugura a peça, porque começa com o Brecht fazendo um alerta, depois vem as próprias pessoas do espetáculo convidando o público a cantarem as canções, né, ou seja, saberem o que vai acontecer na história, lerem o texto juntos ali, sozinhos em casa, né? Se eu tivesse que escolher um trechinho, seria todos juntos cantem as canções e juntos leiam o texto, né? Como se o texto fosse essa narrativa toda que foi dita, né? De natureza. Eu vi num canal de televisão uma jornalista muito diferente da nossa, meio triste porque as pessoas que vão lá na missa não estavam, e cadeiras vazias, e ela falava, mas um dia vamos voltar à normalidade. E, na verdade, acho que aquelas cadeiras vazias, ou as praças vazias, os teatros vazios nesse momento, é realmente uma consciência de coletividade. Então a gente precisa mudar esses paradigmas e realmente começar agora a pensar o nosso teatro junto com essas tartarugas, esses pássaros que cantam mais, né? E acho que esse é o texto de agora. E acho que esse é o começo do fim desse podcast, mas é o início para os próximos capítulos. Câmbio. Oi, aqui é o Cicrano de volta e vamos nos despedir desse episódio com mais uma canção do nosso querido ator, compositor, baterista, trompetista, cantor Gui Casavara, que compôs em cima de um poema do Brecht que se chama Sobre a Maneira de Construir Obras Duradouras. 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 Quanto tempo duram as obras?
tanto quanto ainda não estão completas em obras, pois enquanto exigem trabalho, não entram em decadência, convidando ao trabalho, retribuindo a participação. Sua existência dura tanto quanto, sua existência dura tanto quanto convidam e retribuem, convidam e retribuem. As úteis requerem gente, as artísticas têm lugar para a arte, as sábias requerem sabedoria, as duradouras estão sempre para ruir, as planejadas com grandeza são incompletas, são incompletas, são incompletas, são incompletas, são incompletas. Sobre a maneira de construir obras duradouras, sobre a maneira de construir obras duradouras, sobre a maneira de construir obras duradouras. E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.